chegamos a verbo. Chegamos não, né, Pestana? Já estamos em verbo há muito tempo. Ninguém aqui do meu lado aguenta mais. É verdade, eu daqui também não aguento mais, mas a gente está chegando lá, algumas coisinhas a mais e a gente termina, beleza? Eu acredito que daqui a 3 aulas a gente consegue concluir verbo. Então vamos trabalhar? Vamos nessa? Respira fundo. Eu sei que de vez em quando dá aquele ódio no coração, mas vale a pena, porque quanto mais a gente aprende e fixa a informação, mais seguro a gente se sente. E é esse sentimento que a gente tem que ter no dia da prova, segurança. Beleza? Vamos lá? Vamos que vamos. Futuro do pretérito do indicativo. Os verbos do futuro do pretérito do indicativo são aqueles que terminam em iria e na segunda pessoa do plural em irie. Né? Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Futuro do pretérito do indicativo, como eu já havia falado em algumas aulas, é um fato futuro dentro do passado. Então, quando você me diz, você me prometeu que passaria de ano, percebe que você consegue imaginar na sua cabeça o filho dizendo para o pai assim, pai, fica tranquilo que eu vou passar de ano. Aí o pai vai e diz, você me prometeu que passaria de ano. Percebe que o pai está se reportando a um fato passado e que o garoto falou que ia passar de ano, ou seja, um fato futuro? Quando você diz, você me prometeu que passaria de ano, você está se reportando a um fato passado, mas o fato de passar de ano é um fato, ou melhor, era um fato futuro em relação à promessa. Então, primeiro o cara prometeu e depois ele ia passar de ano. Portanto, passar de ano é um fato futuro em relação a ter prometido. E aí a gente diz que esse futuro se chama futuro do pretérito, porque é um fato futuro dentro do passado. Beleza? Show de bola. Vamos à segunda frase. Eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios. Note só que interessante. Quando você diz eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios, isso aqui é uma consequência hipotética de uma condição barra causa hipotética. Eu coloquei condição barra causa pelo seguinte, porque eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios. Observe que levar uma bronca é uma consequência de não fazer os exercícios dentro, obviamente, de um contexto hipotético. Por que eu sei que é hipotético? Eu sei que é hipotético porque há uma ideia de condição aqui. Se você não fizesse exercícios, ou melhor, se eu não fizesse os exercícios, eu levaria uma bronca. Observe que esta é uma situação hipotética, uma situação possível, que indica incerteza, dúvida, possibilidade. Eu acho que é mais ideia de possibilidade do que outra coisa. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, consequência possível. Eu acho que a ideia de possibilidade ainda é melhor que a ideia de hipótese nesse contexto. Então uma consequência possível e uma condição causa possível. Então, se eu não fizesse os exercícios, possibilidade, né? Posso ou não fazer. Eu levaria uma bronca, consequência de eu não fazer os exercícios. É óbvio que essa consequência é possível, porque a condição é também possível. Beleza? Incerta, digamos assim. Agora observe, seria o Sol o causador destas queimaduras? Seria o Sol o causador destas queimaduras? Percebe a ideia de hipótese, de incerteza? Concorda comigo? O que é mais interessante é que nesse caso aqui, mesmo se eu colocasse o futuro do presente do indicativo será, como se trata de uma pergunta, ainda assim,
a ideia de incerteza se manteria. Então, o futuro do presente e o futuro do pretérito dentro de uma pergunta equivale a uma ideia de incerteza. O futuro do pretérito é muito peculiar, cara. Por que ele é peculiar? Porque apesar dele ser do modo indicativo, ele tem um viés muito subjuntivo, pelo fato de indicar incerteza, dúvida, possibilidade, hipótese, suposição e por aí vai. Beleza? Show de bola. Observe agora a próxima frase. Contanto que ela estudasse, passaria fácil. Ou seja, ela passaria fácil se estudasse, desde que estudasse. Portanto, trata-se de novamente, uma consequência possível, uma ideia de consequência hipotética. Ou seja, para ela estudar, ou melhor, para ela passar, ela teria de ter estudado. Contanto que ela estudasse, passaria fácil. Obviamente, a ideia aqui é de hipótese, né? De possibilidade. Teria feito diferente se tivesse tempo. Note agora que eu estou falando de uma locução verbal de tempo composto, formada por ter ou haver mais particípio. Note que o futuro do pretérito se mantém no verbo auxiliar, seguido do particípio. Tem alguma diferença de sentido, Pestana, em relação ao tempo simples? Faria diferente se tivesse tempo. Teria feito diferente se tivesse tempo. Não tem mudança de sentido nenhum. Beleza? Então não tem mudança de sentido, nenhuma mudança de sentido. Beleza? Continua a mesma coisa. Só é chamado de futuro do pretérito composto do indicativo. Última frase, vejamos. Eu agora pediria que todos saíssem. Note que interessante esse uso do futuro do pretérito. Por isso que eu deixei por último. Porque o futuro do pretérito, nesse caso, está substituindo o presente do indicativo. Peço. Qual é a ideia? A ideia aqui é a mesma ideia do pretérito imperfeito do indicativo. Qual é a ideia do pretérito imperfeito do indicativo no lugar do presente? A ideia de polidez, de cortesia, de suavidade. Então, quando você diz, eu agora pediria que todos saíssem, percebe a educação, a polidez, a suavidade na maneira de falar? Quando a pessoa diz isso, eu agora pediria que todos saíssem, você, na verdade, está querendo dizer o quê? Eu peço que saiam todos. Só que, em vez de você falar eu peço que saiam todos, que seria muito mais incisivo, muito mais, digamos assim, ríspido, grosseiro, você usa o futuro do pretérito para dar uma ideia de suavidade. É a mesma coisa quando você liga para a casa de uma pessoa, normalmente você usa o futuro do pretérito, principalmente quando é a primeira vez que você está ligando, quando não tem muita intimidade. Você diz assim, eu gostaria de falar com o Manuel, de Javan. Ah, ele não se encontra, ok, obrigado. Aí vamos supor que a gente já pega uma intimidade, já se conhece há muito tempo, aí a gente fala assim, Manel, chama o Manel aí. Percebe que muda o tempo verbal, muda para o presente? Porque aí você já tem intimidade, aí já era. Aí você fica meio estúpidozinho, meio grosseirozinho, meio ríspidozinho, meio sem educação. Aí vira bagunça. É que nem casamento, né? No início tudo são flores, aquela educação, aquela suavidade. Depois o tempo passa, o tempo voa e a gente vai continuando na aula de verbo. Vamos lá, chega de falar bobagem. Agora sim, chegamos à hora do subjuntivo. Chegou a vez do subjuntivo. O subjuntivo é o verbo da hipótese, é o modo verbal, melhor dizendo, da dúvida, da incerteza, da suposição, da possibilidade e por aí vai. Beleza? Maravilha. Mais do que isso, o presente do subjuntivo, em alguns momentos, é usado para dar uma ideia de
de desejo, de vontade. Por exemplo, quando você diz Deus te guie, meu filho, quando você diz Deus te guie, o que você está querendo dizer com isso? Você está desejando, portanto, é uma vontade, é um desejo, é uma volição. Olha a palavrinha nova para o seu vocabulário. Volição igual a desejo igual a vontade. Então, quando você diz Deus te guie, isso é uma volição, uma vontade, é um desejo. Beleza? E o presente do subjuntivo indica isso. É interessante que o presente do subjuntivo está ligado à ideia de subjetividade. E aí, quando você diz Deus te guie, isso é uma subjetividade, é um desejo seu, é algo pessoal. Bacana, né? Você dificilmente diria Deus te guia, indicando desejo, indicando vontade. E sim indicando uma mera afirmação. Vamos lá. Muda a perspectiva, é claro, né? Muda o sentido. Então, quando o cara pede uma questão de prova, é para você trocar o indicativo pelo subjuntivo, vai haver uma alteração de sentido. Pô, 99% das vezes, beleza? Não é sempre. A gente sabe que a língua portuguesa tem surpresinhas, né? Segunda frase. Talvez a realidade seja mais forte que a ficção. Observe que o verbo aqui está no subjuntivo, até pelo contexto de dúvida, né? Marcado pelo advérbio talvez. Então, toda vez que você tiver um elemento dentro da frase que sugira uma dúvida, sugira uma incerteza, o presente do subjuntivo normalmente vai ser utilizado, beleza? Maravilha. Terceira frase, receio que aconteça o pior. Note que o cara não sabe realmente se vai acontecer. É uma dúvida, é uma incerteza, é uma possibilidade, é uma suposição, é uma hipótese. Então, justamente por causa do contexto, receio que aconteça o pior. Justamente por causa do contexto marcado pelo verbo recear, que dá uma ideia de incerteza, de possibilidade, note que o verbo acontecer fica no presente do subjuntivo. E o que é mais interessante ainda é que o verbo acontecer nesse caso não indica presente apenas, dá uma ideia também de futuro. Porque quando você diz receio que aconteça o pior, você está projetando um acontecimento hipotético para frente, para o futuro. Portanto, o presente do subjuntivo pode dar uma ideia de futuro, como é esse caso aqui. Beleza? Maravilha. E para fechar, vejamos a última frase. Quando chegarmos, é provável que a palestra já tenha acabado. Observe agora o que a gente chama de locução verbal de tempo composto, formado pelo verbo ter ou haver, mas particípio. No caso aqui, o verbo está no presente do subjuntivo, mais o particípio. Só que esta locução verbal de tempo composto tem um nome, e o nome é pretérito perfeito composto do subjuntivo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo. Aí você me pergunta assim, porra, Pestana, na moral, o que tem a ver pretérito perfeito composto? Atenção, quando chegarmos, é provável que a palestra já tenha acabado. Essa locução verbal se encontra no subjuntivo justamente por causa do contexto. Observe que o contexto é de hipótese. O contexto indica uma situação hipotética. É provável, olha aí, que a palestra já tenha acabado. Aí você usa o subjuntivo por causa do contexto de probabilidade, né, de dúvida, de incerteza. Quando chegarmos, é provável que a palestra já tenha acabado. Quando você diz, quando chegarmos, a palestra já tenha acabado, esse fato aqui, a palestra ter acabado, é um fato passado em relação à pessoa chegar, ou nós chegarmos. Então, é por isso que dá a ideia de pretérito perfeito composto. Porque quando a pessoa chegar, a palestra já vai ter acabado. Então, é um pretérito, é um fato passado em relação a um outro fato qualquer. Beleza? Faz até sentido ser chamado de pretérito perfeito composto. E é do subjuntivo porque
o verbo auxiliar está no presente do subjuntivo. Prosseguindo. Pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele verbo que normalmente termina em S, SE. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem, beleza? SSE, desinência de pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ver alguns exemplos para entender bem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não admitia que se fizesse greve. Não admitia que se fizesse greve. Note algo interessante. Observe que este verbo aqui está em itálico e não é à toa. Ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Para manter a ideia de passado, você continua usando o pretérito imperfeito. Não admitir que se fizesse greve equivale a dizer não admitir que greve fosse feita. Então, quando você diz não admitir que se fizesse greve, ambos os verbos estão no passado, mantendo uma noção de passado, de tempo passado. Mas observe o seguinte, quando você diz não admitia que se fizesse greve, note que o verbo no subjuntivo aqui não indica hipótese. Ou melhor, não indica só hipótese. Pode indicar também uma certeza. Porque quando você diz não admitia que se fizesse greve, o patrão não admitia que se fizesse greve, isso significa que no passado ninguém fazia greve, porque ele não admitia que isso fosse feito. Portanto, meu camarada, cuidado. O subjuntivo não indica só hipótese. Pode indicar certeza também, vai depender do contexto. Fica ligado nisso. Agora, note outra frase. Era provável que surgisse outra oportunidade. Agora, por causa do contexto, por causa do adjetivo provável, que dá a ideia de dúvida, note que eu mantenho a ideia de passado, né? Pretérito imperfeito do indicativo, mais o pretérito imperfeito do subjuntivo, mas nesse caso, quando você diz era provável que surgisse outra oportunidade, a ideia é de hipótese. Só que o que é mais interessante aqui é que o surgisse, apesar de estar no pretérito imperfeito do subjuntivo, quando você diz era provável que surgisse outra oportunidade, percebe que este verbo contém embutida uma ideia de futuro. Era provável que surgisse outra oportunidade. Você não sabe se vai surgir, mas existe uma possibilidade disso acontecer. Então, o pretérito imperfeito nem sempre indica passado. Ele pode também ter um viés de futuro, indicar uma ideia de futuro, ter uma ideia de futuro embutida. Ok? Continuando. Terceira frase. Proibiu que revelassem o acordo. Aqui também dá a ideia de futuro ou de passado. Você pode interpretar das duas maneiras. Observe que o verbo proibir aqui está no pretérito perfeito do indicativo. E revelassem está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Note quando você diz, proibiu que revelassem o acordo. Quando se diz isso, proibiu que revelassem o acordo, essa ideia pode indicar que não poderia revelar no passado ou não poderia revelar no futuro. Portanto, o verbo revelar aqui dentro desse contexto pode indicar tanto algo passado quanto algo futuro. Vai depender de um contexto maior para entendermos a noção do revelar-se. Tá certo? Maravilha. Observe agora a próxima frase. Se tivesses paciência, obterias o que pretendes. Eu coloquei esse exemplo aqui apenas para ilustrar para você o seguinte. Quando o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo
estiver numa situação de hipótese, eu falei hipótese, ele sempre vai manter uma correlação, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, com o verbo no futuro do pretérito. Por quê, Pestana? Porque o verbo no futuro do pretérito vai manter a ideia de hipótese. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, tivesses, com o futuro do pretérito do indicativo, obterias, mantém uma correlação verbal adequada, porque ambos os verbos mantêm uma ideia de hipótese, uma ideia de possibilidade. Beleza? Maravilha. Cuidado com essa construção, porque ela cai bastante em prova. Você vai entender isso daqui a pouco. Vamos lá. Teríamos ficado aqui se você não tivesse arrumado problemas. Faltou o pontinho aqui, né? Teríamos ficado aqui se você não tivesse arrumado problemas. Note que eu tenho uma locução verbal de tempo composto, formada pelo verbo ter ou haver mais particípio. Nesse caso aqui é o ter com particípio. Observe que eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo mais o particípio. Beleza? Como é normal de todas as locuções verbais de tempo composto. Aí você me pergunta assim, mas Pestana, essa locução verbal de tempo composto tem um sentido diferente do verbo no tempo simples? Ou seja, se tivesse assim, teríamos ficado aqui se você não arrumasse problemas. Não há diferença de sentido entre tivesse arrumado e arrumasse problemas. Portanto, um tempo substitui o outro, simples e composto. Há uma correspondência entre eles. Beleza? Show de bola. Prosseguindo na missão. Futuro do subjuntivo. Vamos que vamos. Bola pra frente, irmão. Pelo amor de Deus. Faz aí uma ginásticazinha rápida. Gira para lá, gira para o outro. Girando para um lado. Girando para o outro. Parceiro, dá uma rebolada, sei lá, faz alguma coisa para acordar e vamos nessa. Futuro do subjuntivo. Para acabar, empregos de tempos e modos verbais, falar um pouquinho do futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, como o próprio nome sugere, dá uma ideia de futuro. Só que é um futuro hipotético. Por exemplo, quando puderes, vem visitar-nos. É um fato futuro hipotético. Assim que ele se desocupar, virá atendê-lo. Observe que assim que ele se desocupar, virá atendê-lo. Ele vai se desocupar? Vai. Quando isso vai acontecer? Não sei. Então, é um fato futuro que não indica uma precisão, uma certeza. Observe a terceira frase. Se ou caso ele puder, trará o livro. Observe a ideia de hipótese, uma ideia de futuro. Portanto, o futuro do subjuntivo nem sempre dá uma ideia de tempo. Nem sempre ele vem antecedido de uma conjunção temporal. Ele pode vir antecedido de uma conjunção condicional, por exemplo, como se ou caso. Então, se ele puder, caso ele puder, trará o livro. Se ele puder, trará o livro. Uma ideia de hipótese, um fato futuro, não se sabe se vai concretizar. E para fechar, observe. Assim que você tiver terminado sua leitura, descanse um pouco. Note que eu tenho aqui uma locução verbal formada pelo verbo ter ou haver, mais particípio. O nome que a gente dá a essa criança é futuro composto do subjuntivo. Aí você me pergunta, tem alguma diferença de sentido se eu falasse assim, ó, assim que você terminar sua leitura, descanse um pouco. Assim que você tiver terminado sua leitura, descanse um pouco. Não há diferença de sentido, o sentido é o mesmo. Apenas são construções paralelas. Você pode dizer terminar ou tiver terminado e dá no mesmo. Tudo bem? Show de bola? Olha para mim um pouquinho. Que eu falei, você só ouviu a minha voz até agora, né? Eu tô com saudade. É muito ruim, às vezes, ter que dar aula só mostrando slide, escrevendo e anotando e falando. Às vezes é bom a gente ter contato, olhos nos olhos. Então, vamos lá. Deixa eu parar de escrever um pouquinho e falar mais.
eu coloquei aqui no slide, daqui a pouco a gente vai ter que voltar para o slide, não tem jeito. Eu coloquei aqui no slide duas frases em que essas frases parecem apresentar um verbo no futuro do subjuntivo. Parecem, mas não há verbo no futuro do subjuntivo em uma delas, apesar de ser idêntica a construção do verbo. Pô, Pestana, mas como é que eu vou saber a diferença? Calma, relaxa. Se o cara cobrar em prova um verbo com a conjugação idêntica a um futuro do subjuntivo, você tem que perceber o seguinte: se houver uma preposição antes de um verbo que se pareça com o futuro do subjuntivo, ele não estará no futuro do subjuntivo. Agora, se tiver um verbo que se pareça com o futuro do subjuntivo e antes dele vier uma conjunção, não pense duas vezes. Ele estará no futuro do subjuntivo. Beleza? Tranquilo? Posso ficar relax? Então, maravilha. Vamos ver o exemplo? Só para poder fechar a aula de hoje? Então, vamos lá. Para eu estudar, precisarei de apoio. Quando eu estudar, precisarei de apoio. Note que quando houver uma preposição antes de um verbo que se pareça com o futuro do subjuntivo, esse verbo sempre estará no infinitivo. Uma forma no infinitivo. Agora, quando houver uma conjunção e não uma preposição, não tenha dúvidas. Essa forma verbal está no futuro do subjuntivo. Não esqueça este bizu, beleza? E não erre uma questão na prova sobre isso. Na aula que vem, eu vou falar sobre uma parada maneiríssima chamada correlação verbal. Mega importante, principalmente para a banca FCC. FCC quase todo ano cai uma questão sobre isso. ESAF e CESP. Essas bancas adoram correlação verbal, principalmente a FCC. Beleza? Aí a gente vai entender um pouco mais sobre correlação verbal, quais são os tipos de correlação que mais caem, etc. Beleza? Deixa eu apagar aqui, na aula que vem eu começo a rabiscar isso aqui de novo. Maravilha? Então vamos lá. Voltando ao slide anterior. Ficou claro o emprego de tempos e modos verbais? Olha para mim rapidinho. Ficou claro o emprego de tempos e modos verbais? Tá tranquilo mesmo, de verdade? Posso ficar relax? Então, beleza. Não tenha dúvidas. Toda vez que você titubear numa questão, pegue as minhas aulas anteriores e assista quantas vezes forem necessárias. É melhor você suar e ficar saradinho, gostosinho mentalmente, do que chegar na hora da prova e você suar por medo dela. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos. Aula que vem, ainda verbo. Mas só faltam 2 aulas. Beleza? Fui!